Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Relembramos mais uma vez para aqueles que estejam nos vendo e ouvindo usando o celular. Coloque na horizontal porque vamos usar algumas telas e irá facilitar a todos que possam nos ver e ouvir na dimensão maior da tela do celular. O tema nesta oportunidade é o que está na tela, chamado provas e expiações. Na realidade, é um ângulo das provas e expiações. Na mesma tela, tem uma frase que é do nosso amigo Allan Kardec, que está na Revista Espírita de 1863. Ele procura sintetizar, numa expressão, a questão das provas e expiações que atingem a todos nós durante a existência. Ele diz: a expiação, na realidade, reflete o passado, enquanto que a prova, de alguma forma, descortina o futuro. Nós vamos ver que, na realidade, toda expiação ela é uma prova também, porque a questão essencial, e nós vamos ver, é que muitas vezes as expiações, ou seja, aquelas situações que não têm alternativa, na maioria das vezes, um processo enfermiço de longo prazo ou uma enfermidade já de nascença, ela embute uma provação também. Ou seja, como é que nós estaremos ou estamos passando pela expiação ou pelo resgate. Então, essa é a questão central de hoje, transformada numa pergunta, que é os infortúnios, ou seja, aquilo que nós consideramos de provas e expiações, infortúnios, digamos assim, é uma palavra que tenta traduzir também as provas e expiações. O que é o verdadeiro infortúnio? Ou seja, o que é realmente um infortúnio? Porque as provas e expiações é um mecanismo de resgate. O problema é como é que eu passo por esse resgate. Essa pergunta está no livro Joana de Ângeles Responde, que é um livro de perguntas e respostas da nossa amiga Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo. É um livro interessante, são 200 e poucas perguntas, que na realidade sintetiza 30 livros da nossa amiga Joana de Ângeles. Um grupo de espíritas se reuniu, varreu os 30 livros e transformou as mensagens que estão nos livros, que são mensagens, que são livros de mensagem, em perguntas, nas quais, em algum dos 30 livros, tem a resposta. Então, uma das perguntas que está nesse livro, outro das 200, são os infortúnios. O que, na realidade, nós fizemos é que tem perguntas de todos os tipos possíveis. Nós filtramos das 200 perguntas aquelas que estão relacionadas a provas e expiações. E uma delas é exatamente essa, né? O que é o verdadeiro infortúnio? Resposta, que é a pergunta 106 do livro, que está no livro Após a Tempestade, que compõe o conjunto que foi sintetizado nesse livro. E a pergunta é: existem pessoas que não suportam o sofrimento? E qualquer espécie de dor lhes constitui verdadeiros infortúnios. O que são realmente os infortúnios? Né? Novamente, sofrimentos, infortúnios refletem, a questão de provas e expiações.
que as pessoas, nós, possamos passar durante a existência. Essas provas e expiações são traduzidos como sofrimentos ou infortúnios. Mas desses sofrimentos e infortúnios, quais aqueles que efetivamente nós poderíamos ou deveríamos ver como reais? Ela diz: provas e expiações de qualquer tipo são necessidades elaboradas por nós próprios, primeiro. Ou seja, ela está alertando, esclarecendo que qualquer provas por quais nós passamos sejam denominadas provas que, na verdade, têm um caráter, digamos assim, temporal, elas são janelas de tempo, enquanto que, na maioria das vezes, a expiação é algo que vai correr durante a existência inteira ou um período muito longo da existência. Elas refletem, né, algo que foi esquematizado, planejado, plantado por nós em vidas anteriores. E ela complementa, a fim de repararmos faltas cometidas. O verdadeiro infortúnio pode ser encontrado na ausência da fé em Deus e continuar a caminhada terrestre sem as abençoadas crenças e esperanças na vida. Ou seja, ela diz o seguinte: o verdadeiro infortúnio sob a ótica espiritual não é em si as provas e expiações, porque as provas e expiações são os resgates pelos quais nós estamos passando no presente em relação a faltas no passado. Então, o infortúnio para a espiritualidade não é você passar pelas provas e expiações, porque você está, digamos assim, resgatando um passado. A questão é como você passa. E muitas vezes você passa sem uma crença, certo? Sem saber que tem a lei de causa e efeito, a reencarnação, a imortalidade, múltiplas vidas, e aliado a isso, a questão da esperança, ou seja, você crê em algo que o ajude, que o ampare, que o oriente, nesse viver das provas e expiações. Então, esse é o ponto principal. A pessoa, muitas vezes, aí fora, nós possamos estar passando por alguma prova ou expiação sem uma crença, sem uma esperança na bondade, na misericórdia, na justiça que por aquilo está ocorrendo. Porque sem isso, muitas vezes, nós nos matamos. Nós perdemos a oportunidade. É isso mesmo que ela destaca na continuação da resposta. Ela diz: ó, há infortúnios que elevam e infortúnios que desgraçam. Ou seja, há oportunidades de resgate ou de expiação que eles, em tese, estão ocorrendo para a minha melhoria espiritual, através do pagamento ou do resgate daquilo que foi feito. Mas o problema é que muitas vezes esses infortúnios, em vez de me ajudarem, eles me enterram em função de como eu lido com ele. E ela complementa: cabe à doutrina espírita nos ajudar a nos preparar para esses infortúnios, esses resgates, de tal forma que eu os utilize de forma boa para a minha caminhada. Isso tanto para aquele que passa pela prova de expiação, quanto para aquele que acompanha aquele que está na prova e expiação. Porque muitas vezes o outro, o parente, o amigo, está passando pela prova e expiação
E muitas vezes eu estou totalmente desequilibrado em relação àquela situação. Porque na maioria das vezes, o parente também é parte da prova e expiação. Também ele não está numa expiação, mas está numa provação de como lidar, conviver com a prova e expiação do parente. Como demonstrar isso claramente? Que ligado em si às provas e expiações está não apenas você passar por ela, mas como passar por ela. O nosso amigo Divaldo Franco, ele tem um livro chamado Depois da Vida. Esse livro azul está na tela de vocês. Ele é um livro não de mensagens de mentores, Bezerra, né, Manuel Filomeno de Miranda. Ele é um livro de depoimentos. Em reuniões mediúnicas, de assistência espiritual, ao final da reunião, muitas vezes vinham espíritos que tinham, em reuniões anteriores, passado por tratamentos e vinham dar o depoimento de se tinham melhorado, o porquê que tinham passado pelas situações retratadas nas reuniões anteriores. E eles dividiram o livro em três partes. Espíritos ainda muito, digamos assim, comprometidos com erros do passado, que enfrentaram erroneamente os infortúnios, outros que estavam numa situação mediana, e uma terceira parte de espíritos que aproveitaram os infortúnios como efetivamente, de forma positiva, se melhorando. Então, são três depoimentos. Nós escolhemos para exemplificar exatamente essa questão do como enfrentar um depoimento do nosso amigo Amilcar Rodrigues Passos, que está exatamente na primeira parte, que é aquela parte onde o espírito transformou o infortúnio num elemento ainda de maior sofrimento para ele. Ele, essencialmente, retrata o caso de um rapaz que descobriu logo na infância e juventude que era portador de um mal chamado mal de Pote, que essencialmente, com o passar do tempo, a pessoa vai, digamos assim, apresentando uma espécie de deformação na coluna. Ela vai se tornando mais ou menos um corcunda. Tá? Primeiro falar daquela corcunda de Notre Dame, ou seja, ela apresenta uma deformação visível e grande na coluna vertebral. É tipicamente uma expiação, como nós falamos. Certo? Ela é uma prova de longo prazo. Nós poderíamos também definir expiação como uma provação de longo prazo. E ele, jovem, paulatinamente, ele foi se tornando, certo? E se considerando a pessoa mais infeliz de todo o mundo. E começou a apresentar uma revolta íntima em relação aos outros jovens, as pessoas que conviviam, que viviam com ele, porque ele se sentia, certo, injustiçado. Aí é que entra destacar a questão da doutrina espírita, nos esclarecer o porquê, a razão daquela situação que a pessoa, certo, não foi esquecida, certo, que só está acontecendo com ela e outras frases. Então ele passou a passar pelo infortúnio, pela expiação de uma forma negativa. E aquilo, ao mesmo tempo que fisicamente foi se desenvolvendo, interiormente foi crescendo dentro dele
esta revolta, essa resignação, que é exatamente o que ela destaca, e é a falta do esclarecimento, da esperança, de uma crença. Resultado, ele resolveu tomar, ao mesmo tempo que tomava as medicações que tentavam minimizar as dores e a situação da enfermidade em si, ele adicionou à medicação substâncias que paulatinamente iriam matá-lo. Então, para todos, ele estava tomando a medicação que, em tese, iria minimizar os efeitos, mas, na realidade, ele estava fazendo um suicídio a conta-gotas. E ele vem a desencarnar em função disso. E como ele mesmo declara, ele percebeu, né, que o suicídio é a pior das situações, porque o que vai para o túmulo é o corpo, mas a cabeça permanece. E ele percebeu o grande e o sempre desapontamento em relação a achar que iria desaparecer, que tudo ia acabar. Então, é tipicamente a situação onde você tem um infortúnio que, em vez de o melhorar espiritualmente, é utilizado pela pessoa como, na realidade, um elemento de queda, de desapontamento íntimo. E ele complementa: procurei diminuir o meu prazo de desdita, ou seja, de infortúnio, e alarguei os anos de infortúnio. Ou seja, em vez de ele passar na matéria pela expiação, que iria demandar algum tempo, ele percebe na espiritualidade que todos os seus problemas tinham aumentado. Então, é aquela situação em que há infortúnios e infortúnios. Os infortúnios são feitos, ou as provas e expiações, para a nossa, para o nosso resgate espiritual, desde que nós o utilizemos adequadamente. Como sintetizar isso, certo? Nós encontramos numa entrevista feita pelo Divaldo, que desencarnou este ano, certo? Mais de 90 anos de idade, fizeram a seguinte pergunta para ele, que é uma pergunta de todos nós: por que, sendo espírita, sofro tanto e há tanto tempo? Na maioria das vezes, muitas vezes, nós entendemos que, por sermos espíritas, ficaríamos, certo, isentos das provas e expiações. Ele responde: porque o Espiritismo não nos torna livres à dor. A função do Espiritismo é prepararmos para a dor e não libertar-nos sem o necessário mérito do sofrimento. Ou seja, a função do Espiritismo é aquilo que a mentora falou logo no começo. É um mecanismo de ajuda para eu entender, para eu compreender, para eu aceitar o infortúnio ou as provas e expiações. A função do Espiritismo é dar-nos uma visão ampla da vida. Portanto, a gente deve desenvolver a confiança, entender o porquê das provas e expiações, que não é uma punição, mas é, na maioria das vezes, um mecanismo de elevação. É uma terapêutica para vencer o sofrimento. Nós entendemos, igual que todos vocês, é muito difícil você, num
meio da prova e expiações, entender que aquele infortúnio é uma bênção, é um crédito perante a vida. Nesse conjunto de livros foi sintetizado as perguntas que nós falamos, tem um livro chamado Oferenda. E tem um capítulo dentro desse livro chamado A Viagem da Reencarnação. E dentro do livro, desse capítulo, a nossa amiga Joana de Ângeles nos dá uma comparação do que seja provas de expiações que nós nunca tínhamos imaginado. Como entender que a prova e expiação é uma bênção? E ela faz o seguinte comparação. Imagine que você é um engenheiro, um responsável por fazer estradas no mundo. Estradas, rodovias. Aí, uma estrada normalmente liga dois pontos. E a ideia do engenheiro e de todos é fazer essa estrada a mais reta possível. Por quê? Porque você quer chegar no outro lado o mais rápido possível. Então, ele planeja a estrada uma linha reta. Na maioria das vezes, nós sabemos que a estrada vai tendo curvas. E imagine que, nesse planejamento dessa estrada, em determinado momento, você se vê em frente de uma montanha. Você tem duas alternativas na sua estrada. Você contorna a montanha, portanto, você aumenta o tempo para você chegar no seu destino, ou você faz um túnel que atravessa a montanha. Normalmente é isso que o engenheiro faz. Ele abre um túnel. O túnel é as provas e expiações. O túnel encurta o tempo que eu levaria para chegar no outro lado. Então, o túnel é uma benção. Da mesma forma como as provas e expiações. A questão é que muitas vezes dentro do túnel ele fica escuro, você se sente só, abandonado, você tem a ideia de ficar parado no meio do túnel, mas o túnel é o menor caminho para você atingir a sua destino, que é a sua melhoria espiritual. Então, as provas e expiações são uma bênção, de tal da mesma forma como o túnel é uma bênção. Eu achei brilhante essa comparação, porque é muito difícil você, no sofrimento, entender que as provas e expiações que você está passando é uma bênção. Mas se você entender que aquilo é uma forma de você encurtar o tempo para você chegar no seu objetivo. O seu objetivo é aquilo que você definiu antes de reencarnar: o resgate, o aprendizado, numa situação amarga. Então, as nossas provas e expiações é esse túnel. Nesse túnel, eu vou precisar da esperança, da compreensão, do entendimento, da ajuda, da doutrina, que vai colocando
luzes no caminho do túnel. Se eu não colocar isso, o túnel fica escuro. Todo túnel tem luzes. As luzes é a esperança, as luzes é a paciência, as luzes é as mensagens, as luzes é o trabalho. Eu tenho que atravessar o túnel com essas luzes. E aí é que ele diz que a doutrina espírita é esse mecanismo. Então, a doutrina espírita vai colocando luzes no meio do caminho, no meio do túnel, para eu ir vendo por onde eu estou indo. Normalmente, nós finalizamos as nossas exposições com uma poesia. Nós, de alguma forma, vamos fazer isso. Mas antes, eu procurei como sintetizar uma prova e expiação que muitas vezes é absolutamente dolorosa. Na tela de vocês tem uma foto que parece um incêndio, e é um incêndio. É um incêndio que ocorreu há 20 anos atrás, na cidade de São Paulo, numa favela chamada Favela do Buraco Quente, na qual o incêndio queimou mais de 200 barracos. Esta foto é uma foto tirada pelo jornal Estado de São Paulo, que foi considerada pelo jornal Estado de São Paulo uma das fotos mais relevantes dentro da história do jornal, de mais de 100 anos. E ela retrata que situação? Ela retrata uma moça em prantos, em função que atrás dela, o mundo dela estava virando cinzas. Tudo aquilo que ela tinha pegando fogo. É tipicamente a situação de uma provação. Difícil. Em muitas situações, nós passamos por situações como essa. Não fisicamente, mas muitas vezes vemos atrás da gente o nosso mundo pegando fogo, figurativamente falando. E nós encontramos uma frase da nossa amiga Mei Mei, que de alguma forma sintetiza essa situação. Ela diz: a lágrima na provação é o suor que purifica. E o suor no trabalho é a lágrima que aperfeiçoa. Então, o que ela está dizendo é o que nós descrevemos hoje, que muitas vezes é preciso entender que esta lágrima, ela reflete uma purificação. A lágrima nas provas e expiações, nos infortúnios, é o suor que nos melhora interiormente. E aliado a ele, nós devemos trabalhar, porque a aprovação purifica, o trabalho aperfeiçoa. Então, nesses momentos em que o mundo pode estar queimando, é necessário termos a fé, a esperança, que aquela aprovação é um mecanismo, não de punição, mas de melhoria espiritual. Portanto, o que nós diríamos a todos, que em todos os momentos possamos manter a esperança. Porque a esperança é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus, sem atrapalhar, para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere e nem pare de sonhar.
Nasça sempre com as manhãs, deixe a luz do sol brilhar no céu do teu olhar. Fé na vida, fé no dia que virá. A todos, esperança. Vamos atravessar o túnel com esperança. Um grande abraço a todos. Nos vemos no futuro.